Fala, turma! Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso treino de questões para a sua aprovação. Rapidamente vou me apresentar para vocês, o meu nome é Mauro, tenho um orgulho de compor aqui juntamente com o Arnaldo, com a Letícia e com o Nidal, o time de penal e de processo penal que vai te conduzir à aprovação na primeira fase e depois, se você optar por uma segunda fase e vier conosco, a gente vai pegar na tua mão e você vai aprovar com a mais absoluta certeza. Basta seguir o que a gente fala, ter o foco e determinação que certamente você irá se tornar advogado. Além de ser professor aqui no CEISC, também trabalho na Justiça Militar da União, onde lá em Santa Maria, na terceira auditoria, na terceira CJM, estou na direção da auditoria. Meu cargo de ingresso no Superior Tribunal Militar é o de analista judiciário e também fiz o meu mestrado aqui na Unisc, que é uma parceria muito grande com o CEISC aqui nas nossas pós-graduações e atualmente estou finalizando o meu doutorado em Direito na Unijuí, uma universidade aqui da região integrada, aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, qual é o objetivo aqui? Eu trazer um pouco de conteúdo para vocês, mas aquele conteúdo na sistemática de como ele é cobrado, ou melhor, como ele foi e possivelmente será cobrado nas outras provas aqui da FGV para você. E como eu disse que trabalho com direito penal e processo penal, as questões irão navegar pela temática do processo e pela temática do direito material também. E nós vamos iniciar, pessoal, aqui esse nosso treino com uma questão interessante que ela traz um dos temas que são ministrados aqui com bastante vagar, com bastante calma na primeira e com mais calma ainda, com mais vagar e com mais intensidade na segunda fase, que é o macro tema competência. Primeiramente, o que é competência, Mauro? Competência é, a bem da verdade, um limite da jurisdição. E jurisdição nada mais é do que o poder que o Estado tem de dizer o direito no caso concreto. Você deve lembrar daquela famosa divisão das funções trazida por Montesquieu no seu livro Espírito das Leis, em que o executivo é o dono do cofre, em que o legislativo inova o ordenamento jurídico e o judiciário ele diz o direito e exerce o direito por meio da sua jurisdição. E por óbvio, é impossível que um único juiz em todo o estado diga o direito a tudo aquilo que acontece naquele estado. Por conta disso, nós temos que limitar essa jurisdição e o fazemos por meio da competência. Então, competência é o limite da jurisdição. E a competência, pessoal, ela é fixada em razão da matéria. Justiça militar julga crime militar, justiça eleitoral julga crime eleitoral, justiça federal julga crimes federais e todo o resto, por conta da competência residual, cai para a justiça estadual. Perfeito? Além da matéria, também a pessoa que praticou o crime será considerada para eventual fixação da competência. Por exemplo, um prefeito que pratique um crime, ele não vai ser julgado pelo juiz da cidade em que ele é o chefe do executivo. Não, ele será, na forma do artigo 29, inciso 10, julgado no tribunal. Perfeito? E congregando essas duas, nós temos as competências territoriais. Um crime federal será julgado pela Justiça Federal. Mas de onde, Maurão? Justiça Federal do local em que o crime se consumar. É o que aduz para nós, o que traz para nós o artigo 70 do Código de Processo Penal. Fixação da competência, basicamente, tem muitas aqui questões menores, mas no macro tema é isso que você deve saber. Agora, uma vez fixada essa competência, ela pode ser modificada? A resposta: pode ser sim modificada. Esta modificação, turma, ela acontece por meio de um desaforamento no Tribunal do Júri, o que aconteceu com um caso emblemático do Brasil, que infelizmente é da minha cidade, onde eu resido, Santa Maria, que foi o caso da Boate Kiss. Retirou-se de Santa Maria, desaforando para Porto Alegre, por fundamento de que os jurados em Santa Maria não teriam a necessária imparcialidade. Então, o desaforamento é uma forma de retirar a competência de um lugar para levar para outro. Uma outra forma é o IDC, o incidente de deslocamento de competência, que está previsto lá no artigo 109 da Constituição Federal, tá? Que diz que no caso de um processo envolvendo um crime que esteja
previsto em um tratado internacional do qual o Brasil é signatário e ele esteja sendo, abre aspas, mal julgado na Justiça Federal, na Justiça Estadual, este mau julgamento na Justiça Estadual poderá conduzir ao seu deslocamento para a Federal. Agora, tu larga o celular e olha para mim. O que mais cai quando se trata de deslocamento de competência é o exigido nessa questão, que é os casos, ou melhor, que são os casos de conexão e continência. A conexão está no artigo 76 e a continência no artigo 77 do Código de Processo Penal. Mauro, eu preciso saber, fica tranquilo. Não precisa saber, para resolver a questão, o que é conexão e o que é continência, ou melhor, quais são os casos de conexão e os casos de continência. Sabe o que tu deve saber? Que quando eu tenho um crime conexo com outro, que tem uma relação com outro, haverá um único julgamento. E este único julgamento será definido pelo artigo 78. O que diz o artigo 78? Pode deixar comigo aqui, tá? O que diz o 78, pessoal? O artigo 78, tá? Do nosso CPP, ele vai dizer o seguinte: se eu tiver um crime do júri, tá? Conexo com outro crime, prevalecerá o do júri. Perfeito? Se eu tiver dois crimes, Mauro, que não são do júri, observa, se eu tiver um roubo conexo com um furto, qual é o crime mais grave? O furto tem uma pena de 10, de 4, o roubo uma pena de 10. Será o crime mais grave o roubo e ele vai atrair para julgamento, então, assim como o júri atraiu aqui, o crime menos grave. Se eu tiver, todavia, dois roubos, se eu tiver roubo, deixa eu apagar aqui, se tiver roubo, mais roubo, a gravidade dos crimes é a mesma, correto? Mas se eu tiver aqui, ó, se eu tiver assim, se eu tiver, tá? Dois roubos e um roubo. Aqui está a quantidade de crimes mais graves e haverá o que? A atração da competência para cá. E se for um roubo e um roubo, Mauro, aí vai se aplicar o artigo 83, que é o critério da prevenção, que em outra oportunidade a gente conversa. Mas basicamente o artigo 78 é o artigo que lhe é cobrado na prova da FGV. Ele é cobrado, mas tem uma exceção que a gente vai ver agora nessa questão. Coloca para mim, por favor. Veja o que diz a questão. A questão... Opa, eu não coloquei, não tem como tu colocar, perdão. A questão, ela diz o seguinte, tá? Que houve um crime de furto, tá? No interior da Caixa Econômica Federal, e aqui é importante os senhores saberem que o artigo 109 da Constituição diz que crimes contra a Caixa Econômica Federal são julgados na Justiça Federal, tá? Por quê? Porque ela é uma empresa pública em Vitória, ocasião em que foi subtraído dinheiro, tá? E outros bens públicos. Ao sair do estabelecimento, para assegurar a sua fuga, houve, mediante uma grave ameaça, a subtração, tá? A subtração do carro da sujeita Cláudia. Houve perseguição policial, vindo Caio a ser preso na cidade de Cariacica, onde foi encontrado, inclusive, o celular produto do crime anterior. Considerando que existe, olha aqui, ó, a FGV diz para você, a FGV traz para você a expressão conexão. Considerando a existência de conexão entre os crimes de furto simples, já vou adiantar, tem uma pena de 4 anos. E roubo simples, já vou adiantar, tem uma pena de 10 anos. E receptação, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção que indica qual vara criminal será competente para o julgamento de Caio. Volta aqui comigo. Então perceba, eu tive um crime de furto, olha aqui, vamos lá. Eu tive um crime de furto, tá? De furto a Caixa Econômica Federal, o que atraiu, na forma do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal. Perfeito? E tive depois, contra a nossa Cláudia, tá? Um crime de furto, vamos pegar só esse, não precisa receptação, tá? Furto, cuja pena aqui é... Perdão, furto não, Mauro. Furto foi lá. Aqui, um crime de roubo,
cuja pena é de 10 anos, tá? E esse aqui, porque foi contra a Cláudia, é da Justiça Estadual, perfeito? É da Justiça Estadual. Então veja aqui comigo. Nesse caso, pessoal, teremos o julgamento desse fato no órgão competente para julgar o furto ou no órgão competente para julgar o roubo. O que vocês acham aqui? Vem cá comigo. Lembre-se que, na regra que eu disse para vocês, fixaria aqui a pena no local do crime mais grave. Então, nesse meu exemplo, nessa questão, seria aqui no local do roubo, correto? Isso está previsto no artigo 78, inciso 2, a linha A. Tranquilo, que diz que o local é o local do crime mais grave. Mas agora vem aqui comigo. Vamos separar vocês dos outros? Nesse caso aqui não é o local do crime mais grave. Por quê? Olha só. Olha só. Eu tenho aqui um crime, tá, da Justiça Federal conexo com um crime da Justiça Estadual. E a FGV ama isso. Mas, Mauro, por que ela ama tanto isso? Porque aqui, ó, existe uma previsão na súmula, pode deixar comigo aqui, 122, que diz o seguinte: competirá à Justiça Federal o processamento de crimes conexos de sua competência federal e da estadual. E aqui vem o pulo do gato, a cereja do bolo, não se aplicando o artigo 78, inciso 2, a linha A, que fala para nós que a competência é no local ou da justiça do crime mais grave. Por quê? Porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, se eu tiver uma conexão entre um crime federal e um estadual, pouco importa se o crime menos grave foi aquele crime federal. Será julgado ainda assim pela Justiça Federal. O que temos então como gabarito aqui, que a Justiça Federal irá julgar todos os delitos. Gabarito esse calcado na súmula 122 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Vejam que é uma questão interessante, porque ela trata de competência, ela trata de direito constitucional também, porque ela vai dizer que a Justiça Federal compete, tem a sua competência fixado na nossa Constituição, na nossa Carta Política de 88, e remete também à jurisprudência do Tribunal Superior. Percebam que ela mesmo traz aqui, ó, jurisprudência dos tribunais superiores como norte para resolver a tua questão. Então, a primeira questão tem como gabarito letra D, e era uma questão que tratava do macrotema competência. Beleza? Outro tema interessante, pessoal, que cada vez é mais cobrado é o ANPP. Mauro, o que é ANPP? Bora lá para o conteúdo? Veja, ANPP são as iniciais de, aqui comigo, Acordo de Não Persecução Penal. Isso aqui, colegas, está esculpido hoje no artigo 28, letra A, do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 28, letra A? Ele traz, a bem da verdade, mais uma norma, mais uma regra de direito penal de barganha, de justiça penal negociada, de direito penal consensual, dizendo que, olha, a depender, se forem preenchidas algumas circunstâncias que eu vou te apresentar agora, a persecução penal, que é o caminho que o Estado percorre para prender o autor de algum crime, não ocorrerá. Acordo de não perseguir aquele criminoso. Quando que isso é possível, Mauro? Quando 4 requisitos previstos no artigo 28 forem preenchidos. O primeiro requisito é não ser caso de arquivamento. Porque, Mauro, se aquele inquérito policial for viável o seu arquivamento por falta de autoria ou falta de materialidade, aí deve ser arquivado e não há que se falar em acordo de não persecução penal. Perfeito? Se é caso de arquivar, arquiva, acabou. Não vamos perseguir aquele suposto criminoso porque crime não temos ali. Deve ser arquivado. Segundo requisito, pessoal, é que haja uma confissão. Essa confissão deve ser formal e circunstanciada. O que é isso, Mauro?
formal. O cara terá que confessar na presença da autoridade assinando um documento formal. E circunstancial, contando tudo que ele sabe sobre aquele fato. Terceiro requisito, que o crime tenha uma pena mínima, não é pena máxima, tá? Pena mínima de até 4 anos. Não pode ser 4 anos, tem que ser inferior a 4 anos, tá? Inferior a 4 anos. Então, não é caso de arquivamento, ele confessou, a pena mínima prevista para o crime é inferior a 4 anos. Quarto e último requisito, que o crime não seja praticado, tá? Com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se é um caso de não violência ou grave ameaça contra a pessoa, se o cara confessar, não é caso de arquivamento e a pena mínima não passar de 4 anos, estamos com a possibilidade de um acordo de não persecução penal. Mas cuidado, mesmo que esses requisitos aqui estejam presentes, o parágrafo 2º do artigo 28, letra A, vai dizer o seguinte: mesmo que presentes os 4 requisitos que você já sabe, não terá a NPP se envolver violência doméstica contra a mulher. Não tem direito. O cara que bate mulher não tem direito à NPP. Se ele for reincidente, não terá direito à NPP. Se couber transação penal, lá da Lei 9.099 de 95, no artigo 76, não terá a NPP também. Mas por quê? Presta atenção agora, olha o pulo do gato. Porque aqui o teu cliente confessa. Na transação penal ele não precisa confessar. Então é muito melhor uma transação penal. Se for possível a transação penal, não há que se falar em ANPP. E por fim, pessoal, se esse cidadão já tiver nos últimos 5 anos algum benefício como outro ANPP, uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo, então, se nos últimos 5 anos ele já teve um desses 3 benefícios, não terá direito à ANPP. Basta você saber isso sobre o ANPP para ir muito bem na prova. E para você não errar nada na prova sobre acordo de não persecução penal, não esqueça, o acordo não ocorre entre o juiz, promotor e advogado. Não. Juiz não participa do acordo. O juiz apenas irá homologar o ANPP após a negociação entre o promotor, a defesa técnica, que são vocês advogados, e a defesa, a autodefesa, que é ali o denunciado, o investigado. Perfeito? Então não esqueça, juiz não participa. Mauro, quando que o juiz entra nesse jogo, então? Quando, após assinado pelo promotor, pelo advogado e pelo indiciado, pelo suspeito, este acordo é encaminhado ao juiz. Aí sim ele homologa. Mauro, como que se dá essa homologação? Apenas uma assinatura? Não. Larga o celular e olha para mim. A homologação do juiz, ela deve ser feita em uma audiência. Mas, Mauro, por que ser em uma audiência? Porque o juiz vai analisar a legalidade do acordo e também vai analisar se, presta atenção aqui, se o cidadão é realmente voluntário, se ele sabe o que está fazendo, porque ele está confessando e poderá ter uma consequência jurídica lá no cível para ele. O juiz vai analisar a voluntariedade dele. Perfeito? Perfeito. Mauro, essa questão, ela traz para nós o ANPP? Sim, mas ela vai perguntar ao fim e ao cabo a relação entre prescrição e ANPP e basta você saber, além de todo esse conteúdo de ANPP para outras questões, quando falar em prescrição e ANPP, só o artigo que eu vou te apresentar na sequência. Na tela, então, a questão que diz o seguinte: o Natan, com 21 anos de idade, praticou em 3 de fevereiro, o crime de apropriação indébita na sua modalidade simples. Considerando a pena do delito e a primariedade técnica, já que apenas respondia a outra ação penal por injúria racial, foi oferecida pelo Ministério Público, olha aqui o ANPP, o acordo de não persecução penal. Foi aceita pelo agente e pela sua defesa técnica, veja, o agente e a defesa técnica aceitaram. E o Natan, após 15 dias do acordo, procura
você então como advogado, e demonstra a intenção de, olha, eu não quero cumprir esse acordo, tá? Indagando sobre os aspectos relacionados ao prazo, tá? Prescricional, aplicável pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Vem cá comigo. O que é prescrição? O Nidal ensina no direito penal que prescrição nada mais é do que uma causa extintiva da punibilidade prevista lá no artigo 107, em que o Estado demora a iniciar uma ação penal, ou uma vez iniciada ele demora para acabar a ação penal, ou uma vez acabada a ação penal ele demora para executar aquela pena. E aqui eu tenho a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, superveniente, e também a prescrição da pretensão executória. Em apertada síntese, apertadíssima síntese, prescrição é mais ou menos isso. Agora, qual é a relação que a FGV está adorando entre prescrição e ANPP? Turma, a prescrição começa a correr quando? Da consumação do crime, correto? Exato. Então a prescrição não corre, tá? Ela tem algumas situações em que ela inicia a correr, mas ela fica suspensa. Quando? Veja aqui comigo. Olha o que diz para nós o artigo 116 do Código Penal. Diz assim: não corre a prescrição, ou seja, ela fica, tá? Suspensa, ela não corre, tá? Ela fica impedida de começar a ter início. Quando? Não resolvida em outro processo uma questão que dependa do reconhecimento do outro. Imaginem que eu sou acusado de furto e eu estou questionando a propriedade de algo lá no cível, porque se esse algo for meu, o crime que eu estou respondendo não há crime. Por quê? Por absoluta ineficácia do meio, ou absoluta propriedade do objeto. O objeto é meu, eu não posso furtar o que é meu. Então, no furto não corre a prescrição enquanto não decidida a propriedade lá daquele objeto lá no cível. Segundo aqui, quando a pessoa cumpre pena lá no exterior. Ou ainda, quando tivermos algum embargo ou, tá, recurso em um tribunal superior, quando este aqui for inadmissível. Não corre a prescrição. Agora, o que tem caído aqui? Que não cumprido o acordo ou rescindido o acordo de não persecução penal, a prescrição não corre. Então veja que a pergunta do nosso amigo era: advogado, o Ministério Público poderá oferecer a denúncia? Qual é o prazo prescricional que ele tem? E o advogado que fez CEISC vai responder o quê? Infelizmente, Natan, enquanto você estiver cumprido, tá? A letra A aqui, ó, vai ser letra A, tá? Enquanto não cumprido o acordo, não corre prescrição. O Ministério Público está nadando em águas calmas, ele está esperando. Se você, Natan, não cumprir e, consequentemente, tivermos rescindido aquele acordo, não há que se falar em prescrição. O nosso gabarito aqui não poderia ser outro que não a letra A. Beleza? Seguimos aqui para a nossa última questão, uma questão de direito penal aí na tua tela. E ela diz o seguinte: o Antônio, funcionário público, foi designado como servidor responsável para conduzir uma licitação. O Estado iria comprar alguma coisa. Deu um hospital público que desejava adquirir 100 doses de um determinado medicamento. A Patrícia... Quem é a Patrícia? A Patrícia é uma funcionária de uma sociedade empresária. Veja, uma funcionária, tá? Civil, tá? Civil não, uma funcionária, um particular. E descobre, então, o contato do servidor público Antônio, seu celular pessoal, e manda um áudio, dizendo o que nesse áudio? Antônio, vamos dividir a sua comissão, tá? Eu vou dividir, ó, vou oferecer para ele a divisão da minha comissão com ele, funcionário público, caso a minha empresa fosse a vencedora. O valor da comissão de Patrícia era bom, era 50 mil reais, em caso de ela ganhar aquela licitação. Antônio, indignado com a proposta de Patrícia, encaminha os fatos a seus superiores, que enviam então uma notícia-crime à autoridade policial com atribuição para investigar. Tomando por base os fatos de não ter havido pagamento, ou seja, não houve o pagamento do valor oferecido, qual seja 50 mil reais. Tá? Assinale a opção que indica o crime pelo qual a Patrícia responderá. Vem cá. Pessoal, corrupção é um dos crimes contra
praticados por funcionário público ou por particular contra a administração pública. Começam esses crimes a serem vistos a partir do artigo 312. O 312 traz para nós o crime de peculato. Tá? Peculato é quando o servidor se apropria ou desvia algo que ele recebeu da máquina pública para usar para a máquina pública. Ele recebe um celular para quê? Para fazer ligações sobre o seu trabalho. E ele deixa o celular para o seu filho ficar jogando Minecraft. Não, houve um desvio. É um crime de peculato. Ali nós temos vários crimes. O 317 traz o crime de corrupção, tá? Mas o 333 também traz o crime de corrupção. Aqui nesse contexto, vocês não têm dúvida que há aqui um crime de corrupção. Agora perceba, a corrupção ela poderá ser ativa do 333, mas ela poderá ser passiva do 317 do Código Penal. Mauro, o que é a corrupção ativa? É quando eu, particular, ofereço para o servidor público um valor. E a corrupção passiva é quando o servidor público solicita do particular um valor. Perfeito? Perfeito. Nesse caso aqui, houve uma corrupção ativa ou uma corrupção passiva? Lembrando aos colegas que quem ofereceu o dinheiro foi um particular a um servidor público. Perceba aqui na questão, olha, a Patrícia, deixa eu apagar aqui para colocar bem direitinho para vocês, a Patrícia era o que, Mauro? A Pati, ela era uma pessoa que trabalhava em uma empresa. Esta Patrícia descobre o contato do Antônio e oferece, aqui está o pulo do gato, oferece para dividir a sua comissão com ele. Então o crime não é de Antônio pedindo, mas é da Patrícia oferecendo. Então nesse caso vai ser corrupção passiva ou vai ser uma corrupção ativa? Lembrando a vocês que na passiva o Antônio teria que pedir. É óbvio que vai ser uma corrupção ativa. Então veja aqui, corrupção passiva você já descarta duas. Vai ser uma corrupção ativa, perfeito. Agora separando vocês dos outros. Precisaria o Antônio receber os 25 mil para o crime estar consumado, o crime praticado por Patrícia? Não. Por quê? Porque o crime de corrupção passiva e também ativa são crimes de consumação antecipada. Nós chamamos de crimes formais. O receber 25 mil, no caso de Antônio, seria o que a doutrina chama de mero exaurimento, não faz parte nem do iter criminis. Lembra do iter criminis? Cogitação, preparação, execução e consumação? Aqui, nesse caso, a consumação foi antecipada. Por quê? Porque se trata de um crime formal e basta o oferecimento da vantagem para o crime estar consumado. Ou seja, bastou para a consumação do crime quando Patrícia manda um áudio para Antônio dizendo: Antônio, Toinho, aqui é a Pati. Se eu ganhar, eu te dou metade dos 50 mil. O crime está consumado. Mas, Mauro, não houve recebimento algum por Antônio, nem mesmo dispêndio por parte da Patrícia. Não precisa. Trata-se de um crime formal, crime contra a administração pública e um detalhe, crime este que será aqui analisado já como se houvesse o recebimento, porque o crime está consumado. Beleza? Fizemos uma questão de competência, uma questão de ANPP e uma questão de crime em espécie da modalidade que mais cai, assim como crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida e crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a administração pública. Espero do fundo, mas do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado desta minha conversa com vocês. Lá no @profmauristirmer, é o meu Instagram, é o nosso Instagram, eu coloco dicas diárias lá de direito, de alimentação, enfim, coisas que eu gosto lá, então eu te convido para nos acompanhar lá no @profmauristirmer e continua aqui assistindo e acompanhando as aulas aqui da do nosso treino em questões. Feitoria,
Forte abraço, fiquem com Deus e boa sorte.